Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 17 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele. A nossa vida exige um esforço crucificante, fiel e constante. Jesus leva muito a sério a nossa atitude. Se nós renegamos Jesus nessa terra, Ele nos renegará no céu. Nem a sua misericórdia conseguirá nos salvar, porque continuaremos a renegá-lo no além, como fizemos nessa terra. O além é uma continuação desse mundo. No último dia será muito tarde para encher de óleo as nossas lâmpadas. O nosso sim a Jesus coincide com o testemunho que dele demos nessa terra. O mundo precisa da nossa alegria, da nossa coragem, não do nosso medo e tibieza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante desse trecho, nós entendemos quanto Jesus nos leva a sério. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem, Jesus, Ele mesmo, também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Dar testemunho diante dos anjos significa que Jesus dará testemunho positivo de nós diante do Pai Celeste e do paraíso todo. Jesus dirá: Esse é dos meus, esse sim pode entrar no céu. O próprio Jesus escancara as portas do paraíso para nós, se nós o testemunharmos com firmeza, com coragem, sem medo, destemidamente nessa terra. Isso é algo muito sério que exige a nossa coerência de vida. Aos jovens que começam a caminhada do Yeshua, aos do Éfata e a todos os que fazem o Fanuel, o Caná e o Ruá, sempre repetimos: evangelizar sem escandalizar. Ou seja, a nossa boca não pode proclamar que Jesus é o Senhor, o nosso Deus soberano, e a nossa vida do dia a dia mostrar que adoramos a preguiça, o dinheiro, o sexo, o sucesso, a droga. Irmãos, se nós tivermos medo ou preguiça de nos declarar por Jesus, o nosso futuro eterno será perdido. Somos condenados em todos os sentidos dessa palavra. Dar testemunho é uma questão de vida ou de morte para nós, porque se na nossa vida houver vergonha ou preguiça de se declarar por Jesus, de trabalhar por Jesus, então naquele terrível último dia ouviremos as tremendas palavras: Eu não te conheço, você nunca se declarou por mim e eu não vou me declarar por você. Você deixou as coisas de Deus no último lugar. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aquele que me renegar diante dos homens,
será negado diante dos anjos de Deus, diante do paraíso inteiro. Tudo isso nos tira da toca do nosso comodismo, do nosso irenismo, ou seja, procurar não ter conflito com ninguém e amarelar diante de qualquer pessoa que não goste de Jesus. Nós concordamos com todo mundo, até com o capeta, para ficar em paz. Mas esta não é paz. Por exemplo, tem cristão que aceita numa boa de tirar os crucifixos das escolas ou dos lugares públicos. Interessante é que na Câmara Municipal de São Paulo tem um enorme crucifixo bem em cima da cabeça da mesa da presidência e ninguém tira, graças a Deus. Mas, apesar de tudo, para não brigar, tem gente que vai tirar o crucifixo até da sua casa, se for necessário. Isso é amarelar, irmãos, é trair Jesus. Você não se sonha de impedir ao muçulmano de se ajoelhar e fazer suas reverências para o Oriente, em qualquer lugar que esteja na calçada? Então, por que alguém deveria impedir a você de orar como você se sente? Por que alguém deveria te impedir de ter um crucifixo em casa? Irmãos, o cristão é valente e sábio por Jesus. Proclama sem medo, com carinho, humildemente, que Jesus é o Senhor da sua vida e não perde ocasião para dar testemunho do seu Deus, que é um Deus amoroso, também para aqueles que não escutam. As nossas escolhas, pequenas ou grandes, têm consequências eternas. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E se Jesus te renega, no céu você não entra. Isso é claro, irmãos. Não basta procurar Jesus quando precisamos de consolo, quando somos tristes. Jesus nos pede a coragem de testemunhá-lo, de nos declarar em seu favor nessa terra. O que significa se declarar em favor de Jesus? Vale a pena pensar com profundidade. Antes de mais nada, se declarar significa mostrar a quem está ao nosso redor, mostrar ao mundo inteiro, mostrar aos amigos e aos inimigos que nós somos de Jesus, nós pertencemos a Jesus, amamos Jesus, Ele é a nossa vida. Pense, por exemplo, o que significa se declarar por Jesus em um contexto de perseguições como é o Oriente Médio, onde milhares de nossos irmãos cristãos estão encontrando um martírio pior do que no Coliseu de Roma, pior do que nas perseguições de Nero, no completo desinteresse do mundo e às vezes também do nosso. O que significa se declarar por Jesus diante de um perseguidor, de um carrasco? Nunca foi fácil ser de Jesus de verdade, porque isso coincide com o martírio. Parece que as coisas são mais calmas, mas também para cada um de nós custa se declarar por Jesus. Os outros pensarão que você é careta, você é frouxo, fraco. Muitos pensarão que você é um beato, alienado. Vão rir de você e te deixarão fora de sua rodinha. Outros ainda criarão antipatia para com você, te zombando porque você é certinho demais. Será que eu estou disposto a enfrentar o preconceito e o desprezo do mundo? Será que eu coloco uma camiseta de Nossa Senhora e o crucifixo quando vou para o retiro, mas no ônibus que me leva para o retiro eu coloco uma blusa em cima para ninguém ver que eu sou diferente? Coloco o fone do ouvido e assim vou ser igual a todo mundo. Eu tenho coragem de ser sempre eu mesmo, de testemunhar a alegria de ser de Jesus sempre, diante dos que me aprovam e diante dos que me desaprovam. Vamos parar um minuto para pensar como é a minha atitude. Eu tenho coragem de mostrar abertamente que sou cristão, em primeiro lugar com a minha coerência de vida e depois também com as palavras.
Vamos refletir un poco. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, para que o relacionamento com Jesus seja verdadeiro. Imagine um pouco um filho se envergonhar do seu pai, uma filha se envergonhar da sua mãe. Imagine um pouco um esposo se envergonhar da sua esposa. Que tipo de relacionamento é esse? Ser de Jesus sem medo, sem vergonha, para manifestar o nosso amor para com Ele, para dizer que vale a pena ser de Jesus. E passado o primeiro momento de receio, você vai ver quantos vão se colocar ao teu lado. No íntimo da nossa consciência há o Espírito Santo, que nos fala e nos diz o que devemos fazer. Vamos escutá-lo e não o desapontemos. Pecar contra o Espírito Santo, o repetimos, é não escutar a verdade clara, a evidência que ele mostra a nós no mais profundo do nosso coração. Portanto, não tenhamos medo de obedecer aos estímulos profundos que o Espírito Santo coloca em nós. E agora vamos retomar a leitura que hoje nos guiará. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos tocam e escolher o nosso propósito.
dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito. Testemunhar a vida nova de Jesus. Paz e alegria a todos. Se declarar por Jesus, paz e alegria a todos.